Imaginem um mundo onde duas superpotências estão em rota de colisão. De um lado, a jovem e ambiciosa República Romana, com suas legiões invencíveis. Do outro, o Império Comercial de Cartago, senhor dos mares. O palco para o confronto, o mar Mediterrâneo. Este não foi apenas um conflito, foi a Guerra Mundial da Antiguidade. Uma série de 3 guerras épicas que duraram mais de um século. O destino do Mediterrâneo e de todo o mundo ocidental seria decidido aqui. As guerras púnicas não são apenas sobre batalhas, são sobre o nascimento de um império e a destruição de outro. Estão prontos para testemunhar como Roma forjou seu domínio e como Cartago lutou até o fim? Vamos voltar no tempo. Quem era Cartago? Fundada pelos fenícios na costa da atual Tunísia, Cartago era uma potência naval e comercial. Sua influência se estendia por todo o norte da África, sul da Espanha, Sardenha, Córcega e, crucialmente, a Sicília. Eles eram mestres do comércio, com uma frota que dominava as rotas marítimas e uma riqueza que parecia inesgotável. E Roma? Roma era o poder em ascensão na Península Itálica. Uma sociedade militarista, com um exército terrestre formidável e uma ambição sem limites de expandir seu território e sua influência. Inicialmente, as duas potências tinham até acordos de não agressão, mas à medida que Roma expandia para o sul da Itália, o conflito torna-se inevitável. A Sicília, uma ilha rica e estratégica, estava bem no meio do caminho. Para Roma, controlá-la significava segurança. Para Cartago, significava manter seu império comercial intacto. A rivalidade pelo comércio, pela expansão e pelo controle total do Mediterrâneo acendeu o pavio de uma das maiores guerras da história. A Primeira Guerra Púnica começou em 264 a.C. e o campo de batalha inicial foi a Sicília. Os romanos, mestres em terra, rapidamente perceberam que não poderiam vencer uma potência naval sem uma frota própria. E o que eles fizeram? Algo impensável. Capturaram um navio cartaginês naufragado e, usando engenharia reversa, construíram uma frota inteira do zero em tempo recorde. Mas eles sabiam que seus marinheiros não eram tão experientes quanto os cartagineses. Então, inovaram. Criaram o Corvus, uma espécie de ponte de abordagem com um grande gancho na ponta. Quando um navio inimigo se aproximava, eles baixavam essa ponte, prendiam as duas embarcações e transformavam uma batalha naval numa batalha terrestre, onde suas legiões eram imbatíveis. Essa tática genial deu a Roma vitórias surpreendentes no mar. Depois de mais de 20 anos de combates exaustivos, Roma saiu vitoriosa. Cartago foi forçada a ceder a Sicília e a pagar uma indenização de guerra pesadíssima. A humilhação cartaginesa plantou as sementes da vingança, uma vingança que teria um nome: Aníbal Barca. Se existiu um homem que personificou o terror para Roma, esse homem foi Aníbal Barca. A história conta que seu pai, Hamilcar Barca, um general cartaginês da Primeira Guerra, fê-lo jurar, ainda criança, ódio eterno a Roma. E Aníbal cumpriu essa promessa de forma espetacular. Em 218 a.C., ele iniciou a Segunda Guerra Púnica com um dos feitos militares mais audaciosos de todos os tempos: a travessia dos Alpes com seu exército, que incluía dezenas de elefantes de guerra. Os romanos simplesmente não acreditavam que fosse possível. Eles esperavam um ataque pelo mar ou pelo sul da Itália. Mas Aníbal surgiu onde ninguém imaginava, pegando as legiões completamente de surpresa. Sua genialidade estratégica era incomparável. Ele aniquilou exércitos romanos inteiros em batalhas como Tribia e Trasimeno. Mas foi na Batalha de Canas, em 216 a.C., que ele alcançou o impensável. Usando uma tática de duplo envolvimento, seu exército, em menor número, cercou e massacrou uma força romana muito superior. Foi a maior derrota da história de Roma. O pânico tomou conta da cidade. Todos esperavam que Aníbal marchasse sobre Roma e a destruísse, mas em um dos maiores mistérios da história, ele não o fez. Seja por falta de equipamento de cerco ou por razões estratégicas, Aníbal decidiu não atacar a capital. Essa decisão pode ter custado a guerra para Cartago e salvado Roma da aniquilação. Com Aníbal devastando a Itália, o pânico em Roma era total, mas a República, mesmo à beira do colapso,
não se rendeu. Foi nesse momento que surgiu a figura de Fábio Máximo, nomeado ditador. Ele percebeu que enfrentar Aníbal em campo aberto era suicídio. Então, adotou uma estratégia inovadora e controversa, que ficou conhecida como Estratégia Fabiana. Em vez de batalhas diretas, ele focou em uma guerra de desgaste. Atacava as linhas de suprimento de Aníbal, realizava pequenas emboscadas e evitava a todo custo um confronto decisivo. Essa tática, embora impopular e vista como covarde por muitos, deu a Roma o tempo precioso de que precisava para se reorganizar, reconstruir seus exércitos e recuperar o fôlego. Enquanto Fábio segurava Aníbal na Itália, um novo herói romano estava surgindo nos campos de batalha da Espanha. Um jovem general com o carisma e a genialidade tática para rivalizar com o próprio Aníbal. Seu nome era Públio Cornélio Cipião, que mais tarde seria conhecido como Cipião Africano. Ele estava prestes a virar o jogo. Cipião Africano, depois de conquistar os territórios cartagineses na Espanha, propôs uma estratégia ousada. Em vez de continuar lutando contra Aníbal na Itália, por que não levar a guerra diretamente ao coração de Cartago, na África? O Senado romano, relutante, acabou concordando. A manobra funcionou perfeitamente. Com Roma ameaçando sua capital, o governo cartaginês convocou Aníbal de volta para casa. Após 15 anos invicto em solo italiano, o palco estava montado para o confronto final. Em 202 a.C., nos campos de Zama, os dois maiores generais da época finalmente se encontraram. De um lado, Aníbal, com seus veteranos e elefantes de guerra. Do outro, Cipião, com suas legiões disciplinadas e uma cavalaria númida que havia desertado de Cartago. Cipião estudou as táticas de Aníbal e preparou uma contra-estratégia brilhante. Ele abriu corredores em suas fileiras para que os elefantes passassem sem causar dano e depois usou sua cavalaria superior para flanquear e destruir o exército cartaginês. Aníbal foi derrotado. Cartago se rendeu, perdendo todos os seus territórios fora da África e sua frota. A Segunda Guerra Púnica havia terminado. Cartago foi derrotada, mas Aníbal, mesmo na derrota, garantiu seu lugar como uma lenda militar. Apesar da derrota esmagadora na Segunda Guerra Púnica, Cartago, meio século depois, começou a se reerguer economicamente. Para alguns em Roma, isso era inaceitável. Uma facção limiradura no Senado, liderada por Catão o Velho, via a existência de Cartago como uma ameaça constante. Catão terminava todos os seus discursos, não importava o assunto, com a mesma frase Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída. E finalmente, eles encontraram um pretexto. Em 149 a.C., Roma declarou guerra pela terceira e última vez. Mas esta não seria uma guerra entre iguais. Foi um massacre. Os romanos sitiaram a cidade de Cartago por 3 anos. A população, sabendo que a rendição significava escravidão, lutou com um desespero heróico. Mas a fome e a superioridade militar romana eram implacáveis. Em 146 a.C., as legiões finalmente romperam as muralhas. O que se seguiu foi uma semana de combates brutais de casa em casa. No final, a cidade foi completamente incendiada, suas muralhas derrubadas e, segundo a lenda, os romanos jogaram sal sobre a terra para que nada mais pudesse crescer ali. Cartago foi literalmente apagada do mapa. Com a destruição total de sua maior rival, o caminho estava livre. Roma se tornou a senhora absoluta do Mediterrâneo, que eles orgulhosamente chamavam de Mar Nostrum, nosso mar. O império que nasceu das cinzas de Cartago dominaria o mundo ocidental pelos próximos 500 anos, deixando um legado na lei, na língua, na arquitetura e na cultura que perdura até hoje. E Cartago, a cidade que um dia rivalizou com Roma em poder e glória, tornou-se uma lenda. Uma história de advertência sobre o que acontece quando se desafia o poder romano. A história das guerras púnicas é um lembrete poderoso de que, quando civilizações colidem, o mundo nunca mais é o mesmo. O resultado daquele conflito moldou o curso da história e definiu o mundo em que vivemos hoje. Se você gostou deste documentário, curta, partilhe e inscreva-se no canal para mais histórias épicas da humanidade.